Fala pessoal, estamos aqui, podcast do Instituto ATG, com uma presença ilustríssima, professor muito considerado por todos, não só pelo conhecimento, mas também pela simpatia, pela disponibilidade. Eu convidei ele para vir aqui no podcast, ele, sem titubetar, foi muito solícito e está aqui para falar com a gente. Professor Obed, dispensa apresentações, né? Ele tem mestrado, tem doutorado, já pesquisou bastante, tem bastante artigos, publicações, revistas. A última foi a Esse último livro agora, 2022, né. 2022, que é o Arquitetura e Arquitetura construção com terra no e Brasil. Construção com Terra no Brasil. Depois eu vou passar para vocês também um link para download, onde vocês podem baixar e também olhar direitinho todo esse material. Professor, satisfação. Então a satisfação é toda minha, né. Receber o convite de 2 ex-alunos muito queridos, Sim, de algumas décadas atrás, né. pois é, já fazem quase 20 anos, não é? 20 anos, né, que a É, Fabiana eu entrei me em disse. 2002, né, e eu tive aula de materiais com você em 2003. 2003, 2004, né. É, Materiais 1, 2000 materiais 2. materiais 1, materiais 2, perfeito. Tempinho já. Então não tinha como não aceitar o convite, né. A Fabiana me mandou a mensagem, na hora eu já aceitei. Sim. Agora, com relação à construção Hum. com terra, né, a gente sempre fala construir com terra. Agora, é possível construir majoritariamente com a terra ou não? É possível. Tem algumas técnicas que usa só a terra como matéria-prima, né. Sim. E outras técnicas, que nós chamamos de técnicas mistas, eh, usa-se a terra e outros materiais, pedra, madeira, bambu, eh, metal, tela metálica, né, tela eletrosoldada, Uhum. então pode-se associar a terra com outros materiais. Mas é possível fazer só com terra também. Só com terra, é lógico, as paredes, né, Sim. a Agora, alvenaria. essa técnica de construção, ela se desenvolveu no Brasil, ela veio de fora? Como é que isso se deu? Vamos voltar lá nos primórdios, né. Como que É, isso chegou até aqui? aí então isso vem dos primórdios da civilização, né. Ó, que legal. Eh Supõe-se que seja tenha sido o primeiro material de construção usado pelo homem, né. Então se a gente voltar, assim, bem simplificadamente, né, à época das cavernas, o homem já encontrava a casa pronta, a caverna. Sim, Uma caverna num solo, um determinado tipo de solo que também resiste, né, sim. Uma e gruta, um uma abrigo, né. gruta, um abrigo. E a partir daí era a caverna e o outro material de construção, pode até dizer que já é pré-fabricado, só que pré-fabricado pela natureza, é a madeira. Sim, Então um tronco que cai com um raio, provavelmente até antes de ter ferramenta de corte, né, um tronco que cai, dá para transpor um curso d'água. Seria uma ponte pré-fabricada, né, uma pinguela. perfeito. E assim usar esse material também para a estrutura. Para a vedação, além dos materiais já prontos, né, a fibra vegetal, a própria madeira para fazer vedação, proteger de alguma forma dos agentes agressores, né, seja de Intempéries. intemperismo ou seja de animais, quando o homem começou a transformar a matéria-prima em material de construção, certamente o primeiro material foi a terra. Ele deve ter observado que determinados tipos de terra, né, de solo, ao secar adquiria uma certa resistência, ficava parecido com uma rocha, com uma pedra, então ele começou a reproduzir essa ação aí da natural, né, essa ação da natureza, espontânea da natureza. Então mistura terra e água, espera secar, endurece, ele molda da forma que seja adequada para montar um leguinho, né, montar uma parede, já fez aí um adobe. Essa é Entendi. uma das a adobe é uma das primeiras técnicas, O adobe remonta de que época, mais ou menos, assim? do início da civilização, eu não tenho nem ideia, Um não se pouco tem antes muita dos ideia. egípcios, assim, É muito talvez? antes, né, Antes, né? muito antes. Agora a sistematização de transferir o conhecimento, né, de geração após geração, isso foi ao longo do desenvolvimento também das comunicações, né, Sim. da da das migrações, das comunicações. Então tem várias hipóteses aí de As rotas início, comerciais, né, as tudo. rotas comerciais, tem várias hipóteses aí de surgimento, né. A maioria
aponta como essa região do Oriente Médio, Ah, norte sim. da África, Mesopotâmia. Mesopotâmia, e depois foi para a Europa até chegar na Península Ibérica, Hum, e da Península Ibérica, em termos de Brasil, de Américas, né? Então veio com os colonizadores portugueses e espanhóis. No entanto, então essa é uma corrente que diz que veio do continente africano, europeu, migrou e veio. e veio para cá. Tá. E aquele Mas lado oriental lá, tipo Japão, Coreia, tem também, tem tem também. construções com terra. Inclusive tem uma técnica bastante elaborada, né, de pau a pique, chama pau a pique no Brasil, é uma técnica mista, madeira com barro, depois eu falo melhor, que é a taipa japonesa. Olha. É, é um trabalho quase que artístico, Ah, sim. que é Vindo do muito bem japonês, que é elaborado, todo minucioso, meticuloso, meticuloso, as né? ferramentas são muito desenvolvidas, tem uma infinidade de empenadeiras, equipamentos com curvinha daqui, curvinha dali, para fazer o barreamento, e a parede fica perfeita. E, em termos de Japão, é uma técnica muito adequada. Por quê? Uma das preocupações na América Andina, né, na região andina, são os temblores que eles falam, né, os terremotos. Construir com terra geralmente é uma parede bem pesada. O adobe, a taipa de pilão, são paredes robustas, pesadas. E é muito resistente à compressão, mas é frágil. Para um sismo Para um seria um sismo, problema. seria um problema, porque é uma construção pesada que cai em cima das pessoas e mata. Não tem Sim. como Não, dizer que não, né? e quando soterra é complicado, né? É. E já o pau a pique, que é uma técnica mista, a gente tem uma estrutura principal de madeira, pilar e viga. Depois, entre esses pilares e vigas, é montada uma estrutura de peças de madeira mais delgadas, que é o entramado. E depois esse entramado é preenchido com barro, mistura de terra e água, determinado tipo de terra com água, em várias camadas. E tem alguns habitantes aqui primitivos do Brasil também, de alguma forma, moravam em casa de terra. Já em Gangues, eles faziam casa semi-enterrada, então faziam a cobertura, né? Aí sim, nesse caso, é muito confortável. Por quê? Porque a gente vai ter uma parede aí de espessura praticamente Infinita. infinita, É, né? perfeito. E então no Brasil os únicos casos que a gente tem, ou a única técnica que a gente constata, né, de construção com terra é isso aí. Fora essa técnica, as demais vieram com os portugueses. Na América Andina, que foi colonizada pelos espanhóis, os espanhóis também trouxeram as técnicas de construção com terra, porque tudo da Península Ibérica, né? Sim. Foi quando os mouros passaram por lá. É, tem civilizações comprovadamente anteriores a, a, a essas conquistas, né? Então há comprovação de técnicas de construção com terra muito similares a essas que eram da Europa, né, em última análise, mas que nasceram na América. Então, por exemplo, tem vários exemplos, né, mas um deles é o sítio arqueológico de Caral, no Peru. Peru. Foi descoberto recentemente por uma arqueóloga, Ruth Solis, e nesse sítio arqueológico eles têm basicamente três técnicas de construção: pedra, alvenaria de pedra, alvenaria de pedra, mas na forma de gabião, são as xícaras, Sim. são cestos feitos de sisal, que iam sendo acomodados no terreno e preenchidos com pedra, de vários tamanhos, né? Basicamente três tamanhos de gabiões. E uma outra técnica para paredes internas, que era do pau a pique, feito com bambu e terra. E esse sítio arqueológico, durante bastante tempo, ficou incerto, né, a período, até que conseguiram encontrar essas paredes de pau a pique, e daí por carbono 14 conseguiram fazer a datação. Entendi. Então isso aí Isso aí estava enterrado? estava enterrado. Era uma região muito árida,
Vale do Sup, do rio Sup. É um vale fértil, bem estreitinho, e nos flancos aí precipitação praticamente zero, é areia. É uma região bastante montanhosa, não é aquele deserto do Saara que Seco, seco. é seco, mas assim, não é areia contínua. É Ah, uma região entendi. bem montanhosa. Então, os arqueólogos daí, com antropólogos e pessoal todo que trabalha nesse tipo de pesquisa, daí vão levantando todas as questões de como que se organizava, em função do desenho da cidade, né, que tipo de ocupação tinha em cada edifício. E é muito bonita a história de Caral, vale a pena buscar na internet, é Caral, Caral. Legal. Tem um site sobre isso do governo do Peru. Mas, enfim, isso comprova que já existia, algumas civilizações já trabalhavam com isso na América antes da Bem influência. antes de chegar Na aos... América Central tem também, né? Sim. Por exemplo, em El Salvador, tem um sítio arqueológico também que encontraram muitas construções de pau a pique, uma região chamada Serém. Então, eles têm um conjunto lá que eles chamam de joia de Serém, né? Que é muito bem preservado, e lá foi coberto por lava vulcânica. Então, eles encontram a parte que era terra, petrificou, e onde era a madeira, que no caso era bambu, a madeira como queimou, fica na terra, fica o negativo, fica o vazio com os desenhos do cômodo, do bambu, também estive lá, é uma Entendi. coisa muito interessante. Ou seja, surgiu em algumas regiões do planeta, não sabe muito bem como, né? De maneira isolada, pode De até se maneira dizer, isolada, né? teve essa migração de uma região para outra, né? Essa transferência da técnica, do conhecimento. E aí no Brasil, mais recentemente, ali na época do descobrimento, os portugueses trouxeram para cá quais principais tipos, né, que Eles influenciaram a trouxeram as gente? 3 técnicas que eram mais usadas em Portugal, que é o adobe. O Ouvi? adobe é um tijolo de terra, mas sem passar pelo processo de queima. Então, o que diferencia o adobe de um tijolo cerâmico é a transformação que a matéria-prima sofre. A matéria-prima é a mesma, basicamente a mesma. Para fazer O adobe é adobe, feito a frio. é feito a frio. Então, o adobe, o tijolo cerâmico é feito com solo extremamente argiloso. Tem o processo todo de trabalho dessa argila, de limpeza, Aqui em etc., Bauru já não dá, moldagem. já não temos um solo bom para isso, né? Não, no estado de São Paulo inteiro No estado de São Paulo inteiro. predomina solos arenosos, né? Tem Arenosos, né? poucas manchas, poucas jazidas de argila, né? Então, no Tem que ter material argila na cerâmico composição, tem né? que ter muita argila, porque é a argila que passa Garante a coesão, que né, dá a do... coesão e Tá. passa que sofre essa transformação química, físico-química, e que dá estabilidade ao material. Sim. Estabilidade com relação à água, por exemplo. O tijolo cerâmico, ele pode molhar que ele não vai perder resistência. Ao longo do tempo, a umidade ataca qualquer material. Ataca o material cerâmico, a gente vê as eflorescências, Sim, sim. as manifestações patológicas em alvenaria cerâmica. Da mesma forma que tem na estrutura de concreto. Da mesma forma que a umidade, a água, ataca a madeira. A água é um problema. É um problema. E ataca muito mais, né? Eu também pesquisei muito, trabalhei muito com madeira. Então, a crítica é essa: a madeira pega fogo e apodrece. Tá, aço não pega fogo, mas entra em escoamento. Temperatura elevada, ele perde resistência totalmente. O aço não apodrece no mesmo sentido, da mesma forma que a madeira, mas ele se deteriora com água, né? Oxida. Sim. Ou seja, todos os materiais estão sujeitos a desgaste em função da umidade, da presença de água. Sim. E como que a gente Uma, resolve isso no Adobe? então, é projeto. Daí entra o arquiteto. Por isso que a gente generaliza. Antigamente, essa área de estudo era chamada arquitetura de terra. Arquitetura de terra crua. Ao longo do tempo, a gente foi ajustando essa nomenclatura e não ficou só arquitetura de terra. Colocou arquitetura e construção com terra, e não mais terra crua, porque quando se diz que é construção com terra, já subentende que é terra crua, porque quem constrói com material cerâmico não fala que é terra cozida, ou terra queimada, ou terra assada, né? Entendi. Material cerâmico é a terra que passou por essa transformação, principalmente pela ação de temperatura, de alta Sim. temperatura.
E Agora o adobe terra, não, o adobe frio. o adobe é frio. Mistura a terra com água, forma uma mistura plástica, né, não pode ser muito mole e nem muito S dura, tem que ter a plasticidade suficiente para a gente colocar num molde e desmoldar logo em seguida, sem ele perder a forma. Ah, quantos por cento de umidade? Não sei, não interessa, porque cada solo reage de um jeito à reage de um umidade. jeito. E cada operador também Tem uma energia tem de uma energia diferente sim. para fazer isso aí, né. Energia não é energia no sentido meio esotérico Não, não. não. Energia É, mesmo de de compactação, compactação, de sim, adensamento, não é nem perfeito. compactação, vamos dizer adensamento, de Sim. adensar o material. Então o adobe é feito com o barro, que é a mistura de terra e água, eu jogo de uma única vez dentro do molde e viro. Se o tijolo se deformar, provavelmente esborrachar, está muito mole, então põe menos água, vou acrescentando mais terra ali, faço um barro um pouco mais firme. Se por outro lado eu for colocar o barro dentro do molde, ele não preencher totalmente o molde, ficar vazios, ocos nos cantos, nas quinas, é Tá porque está muito faltando firme, está sim, muito duro, tá faltando um pouquinho de está água. faltando um pouquinho de água. Então é muito simples, 2, 3 tentativas a pessoa já entende, o operador já entende qual é a consistência necessária e suficiente para fazer isso, né. Dali para frente é Dali para repetir. frente é repetir e, na continuação do processo, molda o adobe, desmolda, para usar a forma dos próximos, né, de preferência à sombra ou meia sombra. Então, tem que ter um barracão então para fazer? Não. Se tiver numa região tem as árvores, faz embaixo das árvores. O interessante é não fazer diretamente ao sol, principalmente em lugar muito quente, com temperatura muito alta e umidade muito baixa, porque se o barro perder a umidade muito rapidamente, dependendo da quantidade de argila e do tipo de argila contida nesse barro, pode ter uma retração muito rápida e rachar tudo. Vai ter fissura, né, que vai 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 invalidar o material, fica Sim. inadequado, perde resistência e tudo mais. Então, inicialmente, a perda inicial da umidade em um ambiente um pouco menos, vamos dizer, menos agressivo, um pouco mais controlado, menos calor e menos vento, né. O solo muito argiloso, para fazer o adobe, não é muito adequado, pelo problema da retração na secagem. O adobe já é um bloco mais massivo, né, de terra. Se ele for muito argiloso, dá para fazer? Dá, mas aí o controle da secagem tem que ser muito cuidadoso. Por exemplo, no interior do Piauí, eles trabalham muito com adobe, mas bem baixinho. Uma época por lá para o interior, até quase o sul do Piauí, eu via adobe com menos de 5 centímetros de altura, 15 por 30. Por que tão baixinho? Depois a gente via a parede feita com esse adobe, a junta de argamassa era quase da espessura do adobe. E sabe que preguiça? Não, é porque seca muito rápido. Se fizer um adobe alto, o que acontece? A face dele a superfície dele que está apoiada no terreno, vai demorar muito para perder a umidade. A superfície que está exposta perde a umidade muito rápida. Ele se deforma bastante, primeira coisa, canoado, e racha, se for muito alto. Então, ao longo do tempo, eles aprenderam que o mais baixinho Ele mantém a geometria. secava rápido e mantendo a geometria. E por outro lado, a argamassa. Quando faz argamassa para assentar o adobe, também não vai colocar cimento na argamassa. Por quê? A argamassa tem que ter resistência um pouquinho abaixo do elemento. Tem que ter bastante, tem que ser menos rígido que o elemento, porque o elemento que ela está ligando. Então a argamassa para assentamento do adobe é barro. Na melhor das hipóteses, para melhorar a plasticidade, põe um pouco de cal, mas cimento não, porque cimento deixa a argamassa rígida, né. A cal fica mais, plástica, a cal dá plasticidade para a argamassa. Então, quando eles colocam a argamassa para assentar o adobe nessa região muito seca, mesmo dando uma umedecida no adobe, ele puxa a água da argamassa muito rápido. Então a gente não consegue colocar argamassa e apertar o adobe o suficiente para a argamassa ficar uma camada fininha. Ela fica firme, daí não consegue, então a argamassa fica grossa. Então se eu tenho solo muito argiloso, seria indicado mais para fazer pau a pique, mas eu não sei fazer pau a pique, só sei fazer adobe, e só tenho esse solo argiloso, então eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra? Não, daí você pode, vamos dizer assim, ajustar o solo à sua necessidade.
Tem alguma jazida de areia? Então vamos misturar um pouco de areia nesse solo argiloso, para no final ele resultar num solo menos argiloso. Existe uma porcentagem de argila? Isso varia bastante, né? Para pau a pique, em torno de 40% a 50% de argila. Eu nem gosto muito de falar na porcentagem, senão pode parecer que tem uma receitinha muito rígida e não é tão rígido assim. O adobe em torno de 30%. Mas aí às vezes consegue se fazer adobe com solo com menos argila e às vezes consegue fazer com mais do que os 30%. Por quê? Depende muito do tipo de argila. Então essa propriedade é interessante do adobe, da terra em geral, né? Quando se perde umidade, ela ganha resistência. Quando aumenta a umidade, ela perde a resistência e ganha plasticidade. Ou seja, a gente consegue moldar novamente. Tem essa propriedade da argila, principalmente a argila, que é o elemento que dá coesão à terra, Chave, né? né? Elemento chave. É o elemento que tem uma analogia, eu não gosto muito, porque os materiais são muito diferentes. Mas, simplificadamente, a argila, que é a partícula menor da Terra, partículas inferiores a 2 milésimos de milímetro, menor que 0,002 milímetro, ela funciona na Terra mais ou menos como o cimento na argamassa. Argamassa de areia e cimento, tem areia e o cimento é o elemento ligante. Na Terra, tem areia também, né? A areia que usa na argamassa é um componente da Terra, é uma fração da Terra, né? Elimina o silt, que é a partícula intermediária, elimina a argila e usa-se só areia para fazer argamassa. Depois a gente ia entrar na taipa, né? É verdade, a Acho que não taipa falamos de da taipa. pilão, ou simplesmente taipa, é um sistema construtivo. Sistema É um construtivo. sistema. No Nordeste é chamado de taipa de mão ou taipa de sopapo. Uma outra forma de fazer a taipa, que é bem típico do Nordeste, algumas regiões, outras regiões aí do mundo, é construir em mutirão. Então faz o entramado, depois para barrear rapidamente a casa, junta toda a vizinhança e vai fazer o barreamento. Para fazer esse barreamento, tem que produzir o barro. Então tem que amassar esse barro. Ah, usa a betoneira? Não. A betoneira não funciona para amassar o barro na consistência que precisa para fazer o adobe ou para fazer a taipa de mão. A betoneira funciona bem no concreto, na argamassa, porque ele é mais plástico e a gente tem no concreto agregado graúdo, a areia funciona mais ou menos como um lubrificante que facilita o movimento entre Um agregado e uma outro. brita e a outra, né? E ainda a pasta de cimento que também deixa a areia mais fluida, vamos dizer. Então, a betoneira trabalha por tombamento, né? O concreto começa a subir, está plástico, o plof cai lá dentro e vai misturando. Então, não dá para fazer na betoneira. Na argamassadeira, mais ou menos. Ou seja, a tradição é amassar o barro com os pés. Há Tipo controvérsias, vinho. tipo vinho. Há controvérsias, porque pode ter organismos patogênicos, né, vermes, etc, etc. Tudo bem, mas é uma técnica, né? E em lugar mais rudimentar é amassado com os pés, então dá trabalho. Então junta. Mas tem que ser descalço? O ideal é que seja, porque para publicar em artigo, dos trabalhos que eu fiz na Unesp, uma época a gente punha bota de borracha. E uma vez tive crítica, como que você põe foto num artigo sem camisa, só de short e descalço? Não tem EPIs na Unesp? Vai parecer que não tem EPIs, e patati patatá. Para aquelas condições ali, o sol que estava, amassando um barro de manga comprida. Tem bom senso Então, nisso. assim, o uso do EPI, não vou, eu acho que é importantíssimo, Sim. mas depende do contexto, né? É. Para amassar melhor o barro, descalço é mais eficiente. Tem aquela história de pisar e vazar pelo vão do dedo, né? Sim. A geometria do pé, É ela quando você pisa em permite alguma que... coisa pastosa, né? Sim. Fala, aí, pisou, foi no vão do dedo, né? Então isso ajuda. Mas, se você pisar de bota, tudo bem. Mas a bota começa a grudar, se a terra for argilosa, então, é um transtorno. Você, quando levanta o pé para amassar, o pé sai e a bota fica na terra. O pé começa a suar demais dentro da bota, ela começa a virar um lago lá dentro, né? Nossa. Ou seja, Um rebosteio. exatamente. Então, quando eu falo assim, é fácil, é mais barato? Não, não é mais barato, porque precisa mais mão de obra, né? Dá mais trabalho fazer, claro que dá. Fazer adobe pensa que é fácil? Não é fácil, cansa, dá dor nas costas, né? Mas faz ergonômico, põe uma banca mais alta. Mas uma hora você vai ter que pôr esse adobe no chão para tomar sol.
Ou seja, as técnicas são pesadas, não vamos mentir. A taipa de pilão é a mais pesada. Haja baianos, porque é pesado. Entendi. Como que é feito o negócio? A parede é moldada em loco. Daí já é um solo totalmente oposto do solo da taipa de pilão. Não, a taipa de pilão é que a gente está A falando taipa agora, de né? mão. A A taipa de taipa mão de é um mão, solo mais argiloso. Tem, mais tem que ter argiloso. grude, tem que ter um barro liguento, né? Essa é mais arenosa por causa da Por causa da compactação que precisa compactação, tem mais eficiência na na areia, né? compactação. Não pode ser extremamente arenosa como a de Bauru, porque depois também precisa de ter alguma coesão. Sim. Tem que ter um pouquinho de argila para ter coesão. Mas é mais interessante até usar uma terra extremamente arenosa, mesmo que ela tenha menos argila do que seria necessário para atingir a coesão, e daí você acrescenta um aglomerante. Não tem problema nenhum acrescentar um pouquinho de cimento para fazer a taipa de pilão. Ou um pouco de cal, né? É muito usado atualmente estabilizante, um aglomerante. Mas isso Então, mais para as primeiras alturas ou eu consigo isso a de modo de ser na parede toda. parede inteira? É. Então, a taipa de pilão é todo um esquema, um sistema construtivo que ele engloba os moldes, ou taipau, é uma caixa de madeira removível, então a gente coloca uma contenção de um lado, outra do outro, na espessura da parede. Tem que travar isso aí, tem todo um sistema, né, de agulhas de madeira ou metálica para manter essas duas tábuas laterais na posição fixa, e uma comporta, um fechamento em cada extremidade. Então, na verdade, a taipa de pilão, a gente fala que é uma parede monolítica, mas a rigor, são grandes blocos de terra compactada Depois, e sobrepostos, né? Porque não tem como você socar, fazer um molde da altura inteira da parede e ficar socando a terra lá de baixo. Por não quê? vai. A gente não pode pôr toda a terra. O taipau tem aí de 50, 60 centímetros de altura, mas a gente tem que colocar a terra em camadas aí de 10 a Sim. 15 centímetros. É o mesmo conceito de quando vai fazer uma terraplanagem, tem que compactar em O camada, mesmo conceito e de o cara lança subbase, toda base. aquela altura de solo, compacta em cima e acha que embaixo vai compactar e a É gente vê o que dá, né? porque a compactação é um sistema, é uma forma de adensamento do solo, ou seja, reduzir o espaço dos vazios, aproximar os sólidos, mas por esforço dinâmico. Eu vou Sim. socar, eu vou inserir energia instantaneamente de forma dinâmica. Se eu tiver uma camada muito alta, que acontece? Como que as partículas aproximam? Ela absorve energia, vai se movimentar e se aproximar. À medida que a gente vai se distanciando da fonte de energia, né, da superfície lá do soquete, essa energia vai se dissipando. Se tem uma camada muito alta, a parte superior vai ficar compactada, vai ficar adensada, Sim. vamos dizer assim, a densidade dela vai ser maior, mas à medida que vai se distanciando, vai ficando fofa. Então fica um material muito heterogêneo. Afunda do mesmo jeito, né? Só que não na parte de cima, na parte de Depois com o baixo. tempo, depois com o tempo começa a ter acomodação disso aí, com umidade, alguma coisa começa a acomodar. Vibração. Vibração também. Então, de 10, 15 centímetros de solo de mistura solta, eu corrigi, falei, em vez de solo, falei mistura, porque tem que ter umidade. Só que a umidade, ela é bem menor do que a umidade necessária para fazer o adobe e muito menor do que a umidade para fazer o pau a pique. A umidade para fazer a taipa, para quem é da engenharia, o ideal seria usar a umidade ótima de compactação. Tem um ensaio na engenharia e mede qual a quantidade de água que a gente precisa acrescentar a um determinado solo para que eu tenha máxima eficiência no adensamento, no aumento da densidade, ou seja, na redução dos vazios. Se eu pegar a terra muito seca e tentar socar, eu aproximo as partículas, mas vai ter um limite. Se eu pegar a terra muito molhada, como no adobe, e compactar, eu não vou aproximar as partículas, porque os vazios estão preenchidos por água. Então não é uma questão só energética, tem que ter umidade ótima para que aquilo. Precisa de um pouco de umidade para quê? Para facilitar a movimentação entre as partículas sólidas. O adensamento ser maior.
para que o adensamento seja maior. Mas tem que ter uma leve película de água nas partículas sólidas do solo, para facilitar esse movimento, mas tem que ter vazio, porque senão não vai se aproximar. A água é um fluido incompressível. Ideal de McFlu para você também não. Não, McFlu não. Tá. Então a água é um fluido incompressível. Ao contrário do ar, que é um fluido compressível. Né? Se a água é incompressível, todos os vazios estiverem preenchidos por água, você pode ficar socando ali, tentando inserir energia, você vai estar desperdiçando energia. Está socando à toa. A taipa, ela é o método construtivo. É um sistema construtivo. Sistema construtivo. É um sistema. Ó, a PIC também é um sistema construtivo. O adobe é um material de construção. Então, tem sentido eu dizer, eu faço uma parede de adobe. Por quê? O adobe é um elemento da alvenaria. Eu preciso juntar esses adobes com alguma pasta, alguma cola, né? Que é uma argamassa, para produzir uma alvenaria, uma parede. O pau a pique é um sistema construtivo. Por quê? É o nome que se dá à parede ou à construção na qual tem a madeira de determinada forma, né? O pilar, viga, o entramado, o barreado nas várias camadas, o revestimento. Esse conjunto todo já é a parede. É a parede, é o pau a pique. Entendi. Né? A taipa... É como se eu fabricasse um tijolinho só de adobe e já fosse a parede. Né? A parede a parede produzida em pronta. loco. Existem alguns projetos, algumas iniciativas, né? Muitas inclusive, de pré-fabricação parcial de parede de pau a pique. É válido. A gente fez um projeto. A gente agora... Estou sempre falando a gente, né? A gente agora é grupo de pesquisa da USP São Carlos, da arquitetura, é o ABS, Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade. Nós fizemos lá em 2000 e pouco, 2006, 2004, 2 protótipos de habitação de interesse social de 3 pavimentos, com madeira de baixo custo, é uma madeira praticamente rejeito de serraria, madeira de peça curta, de 2,5 metros até 2,5 metros. É uma estrutura de madeira e vedação com vários materiais. Vedação com madeira mesmo, sanduíche de madeira com material isolante dentro, pau a pique, fechamento de pau a pique, fechamento de blocos de terra palha, uma outra técnica de construção de terra, e revestimento com argamassa e revestimento com lambril de madeira, com tabuinhas de madeira. Né? E até gozado, porque quando a gente fala construção em terra, tem gente que associa algo primitivo, rudimentar, e a gente vê, às vezes, casas de alto padrão que está utilizando, junto com o aço, com o vidro e com a madeira, a própria terra, né? Não, tem um caso de vários amigos nossos da Rede Proterra, né? Tem a Lucia Garçom, que é da Colômbia, constrói lá casas ela fala de alto extrato, né? De alto padrão. Uma casa que ela fez lá, que é um palácio de terra. 500 e tantos, quase 600 metros quadrados, vários pisos, numa região de terremoto. Mas daí, pela legislação colombiana, tem que ter pilar e viga de no mínimo 30 por 30. Interessa. Ou seja, ela seguiu essa orientação, tem os pilares de concreto, tem parede de taipa, de pilão, eu falo o que é, e tem parede de bloco de terra comprimida. E a casa dos caseiros, ela fez, já juntando obra com pesquisa, ela fez um protótipo de habitação de interesse social de pau a pique, mas muito bem acabado, muito bem elaborado, não aquela precariedade, né? Então eu posso fazer um compósito, posso começar com adobe no térreo e em cima fazer um pau a pique. É uma solução bastante inteligente, porque o adobe é mais pesado. Então você vai colocar um material, uma parede mais leve no exterior. Daí isso vai ter influência também numa outra propriedade, que é o tal do conforto térmico, né? Falam que a casa de terra é muito confortável, patati patatá, né? De concreto não, etc. Não é só o material que define isso. Não é só o material. Ao contrário, o material em si é o que menos influencia, né, no desempenho térmico de uma edificação, né? No conforto térmico de uma edificação. O principal parâmetro é projeto, geometria. Por exemplo, madeira é um excelente isolante térmico. Por que a casa de madeira básica, convencional,
é quente no verão e gelada no inverno? Qual a espessura da parede da casa de madeira básica convencional? É a espessura de uma tábua, de 2 centímetros, até menos que 2 centímetros. Então aí não tem como, né, fazer milagre, né, como que o material tem um bom desempenho térmico, bom Sim. isolante térmico, mas a espessura é muito pequena. Então Não consegue vai matar haver perda ou o ganho de sim, temperatura rapidamente, né. Ah, e por que que a casa de terra, em geral, pode-se dizer que é mais confortável, porque, se faz de taipa, as paredes são espessas, parede de 60 centímetros de espessura. e Então, mescla material, né, mescla o mescla barro com material, a barro, né, mas é tudo terra, né. A taipa e o revestimento é terra. Mas a parede é muito espessa, então com essa espessura, o desempenho do ambiente construído vai ser muito melhor. Vai ter uma inércia térmica grande essa parede, né. Então a geometria da parede, o pessoal da arquitetura, tem que é um público-alvo, né, mas provavelmente principalmente estudantes de engenharia e de arquitetura, né. A arquitetura o pessoal da arquitetura estuda bastante conforto térmico, então sabe fazer esses cálculos, né, esses parâmetros todos. Na engenharia a gente tem menos, né, informação sobre conforto térmico, desempenho térmico dos sim, materiais. Mas em termos de condutividade térmica, qual a diferença entre o adobe e o tijolo cerâmico? Não tem nenhuma. muito próximo, né. É muito próximo, a porosidade é praticamente a mesma, a massa específica é praticamente a mesma, a matéria-prima é a mesma, só que passou por transformação. No tijolo cerâmico ele ganhou estabilidade, você pode molhar que ele não dissolve. O adobe, se você molhar, ele vai perdendo a resistência até que integra todo, né. Não derrete, tem gente que fala assim: "Casa de terra derrete", não derrete porque não é plástico, né. Não é o calor que faz ele ficar É, líquido, né, sim. é a incorporação da água, então ele dissolve. Mas aí a gente tem que proteger ele da água, tem que fazer uma Proteger impermeabilização. da água. Tem um provérbio irlandês que é muito interessante, que eles falam que uma casa de terra não precisa mais do que um bom par de botas e um chapéu. O que é o par de botas? Menino, não põe um calçado para sair na chuva, para você não pegar resfriado. Por quê? Para não subir umidade pelo pé, para aquecer o pezinho. As fundações impermeabilizadas bloqueiam a subida de água por capilaridade. Que pode ser de concreto. Pode ser de concreto, tem pedra disponível na região, pedra já britada, né, regiões tem muita pedra, matacões, né, faz a fundação de pedra, eleva do solo, pedra também que não seja muito porosa, porque é ilusão também achar que pedra bloqueia É, a água, depende da pedra, né, tem a da permeabilidade dela, né. permeabilidade. Se é uma pedra mais porosa, ela vai subir por capilaridade de água. Mas, enfim, tem que promover, Bloquear. bloquear, elevar do piso. O chapéu é uma região que tem bastante chuva, então precisa ter telhado com beirais mais generosos para o próprio telhado jogar água o mais longe possível da parede. Vai respingar? Vai. Então protege mais a base da parede. Então o provérbio irlandês original é isso aí, bom par de botas e um chapéu. Daí uma época, não me lembro o nome do autor infelizmente, foi em 2005, em Portugal, numa palestra, ele falou: E as paredes? hã? Aí ele falou as paredes. Daí ele falou, ele foi além um pouquinho, ele falou: "Então um bom par de botas e um chapéu e uma boa gabardine". Ah, Gabardine em Portugal é a capa de chuva. sim. O que seria a capa de chuva na parede de terra? Na parede qualquer, a proteção mecânica. Por que que a gente coloca reboco na parede de alvenaria de tijolo maciço ou tijolo furado ou de Porque não qualquer outro faria material? fazer o mesmo na de terra, né. Mesma coisa, é para Proteção. proteção mecânica. A Sim, chuva vai desgastar rapidamente o tijolo cerâmico? Não, porque ele é mais estável à água, sim. mas vai causar dano ao longo do tempo. Ah, mas a argamassa não é danificada pela chuva? É, mas é uma camada que é mais fácil trocar, é mais fácil reparar, é mais fácil a manutenção, né. É. E a E é a argamassa função de proteção, é né. a função de proteção. E a argamassa bem feita é mais resistente à água, por exemplo, do que o Cerâmica substrato, né, do seria, né. que o tijolo, sei lá, que está Sim. dentro, né. Então a mesma coisa, a parede de terra precisa de uma proteção mecânica Mas contra a aí chuva. reboca ela também? Reboca, faz o reboco com terra. De uma forma geral, não é preconceito contra o cimento, é que o cimento, mesclado com a água, né, a pasta de cimento, vai a água vai interagindo quimicamente com as partículas finíssimas do cimento e vai endurecendo e depois fica muito rígido. Então a rigidez do cimento é muito alta. A terra
a parede de terra, seja qual técnica for, quando tem uma pequena elevação de umidade, ela tem uma variação dimensional, pequena que seja, mas tem. Então, se a gente faz uma argamassa de cimento sobre uma parede de terra, em pouco tempo pode começar a haver desprendimento da argamassa. Placa e traz a terra junto. Então, nem tanto que traz a terra junto, mas Volta ao problema inicial de não ter a não proteção. fica pior o problema. Melhor sem proteção nenhuma do que com uma argamassa de cimento. Por quê? A argamassa de cimento, muito rígida, como eu falei, né? Teve o desprendimento da argamassa, mas não caiu a placa, ficou um vaziozinho ali, uma fresta. E está trincada a parede. Então a água, ao invés de bater na parede e escoar, Vai entrar ali. vai entrar, vai acumular ali e vai deteriorando mais rapidamente a parede, o material interno, que é a terra, do que se ela estivesse exposta. Se ela estiver exposta, a chuva pode, dependendo da intensidade da chuva, né, e do tipo de solo, ter perda de material superficial. Tem, inclusive, aqui na apresentação tem algumas imagens. Deve ter. No caso do reboco, ela fica aprisionada ali. Fica aprisionada. A gente tem muitos exemplos de projetos de obras de restauração equivocadas. Os que eu tenho mais, assim, tinha mais imagem era do México, do amigo nosso lá, Luiz Fernando, que trabalha só com isso, né? Um arquiteto que trabalha com isso. Intervenções equivocadas. Igrejas do período colonial de adobe, né? Por falta de manutenção e problema de terremoto que tem em algumas regiões do México também, tiveram danos, daí foram lá e fizeram a recuperação da argamassa com cimento. Aquilo que demorou 200 anos para ter algum problema, em 2, 3 anos, o problema foi muito pior do que se tivesse deixado lá a parede. Tem um arquiteto em Portugal, o Alexandre Schreck. A casa dele é de taipa. 2 pavimentos, a gente foi lá visitar. E é um terreno, uma terra bastante pedregulhosa. Então, se for passar na peneira, tem uma recomendação também, para a terra tem que usar partículas menores que 4 milímetros. Tem lugar que, se for fazer isso, você vai descartar muito material, que é um material pedregulhoso. Então, ele fez a taipa pedregulho. Rebocou as paredes e algumas paredes ele deixou sem reboco, paredes espessas. Justamente por isso, para ao longo do tempo a chuva erodir, vai erodindo, então vai ficando bem evidente as partículas de solo, ali, de pedregulho, e daí ele faz uma avaliação. Bom, já agrediu muito essa parede, então mais que isso vai prejudicar. Daí que ele faz? Ele faz o reboco de terra naquela região que ele deixou descoberta e tira reboco de uma outra. A casa dele, então, parece que está sempre com problema de tais patologias aí, né? Que caiu o reboco. Não, Mas não, ele não, tira aquele. Ele entendi. trabalha, ele gosta de ver isso aí, esse movimento da casa, né? Essa questão de movimento da casa, isso tem a ver com interação até do usuário? Ele fica um pouco mais calmo dentro de uma casa de terra ou isso não tem nada a ver? É um lance mais... Depende do morador, né? Tem gente que é mais sugestionável, né? Eu diria assim que tem. Quanto mais próximo da matéria-prima, né, é o material de construção, acho que maior a sensação. Isso é uma percepção minha, né? Acho que maior é a sensação de aconchego que a gente tem. Madeira é um material que, via de regra, a maioria das pessoas se sente aconchegado num ambiente que é revestido com madeira. O piso é de madeira ou é uma mesa de madeira. É diferente apoiar numa mesa de madeira e apoiar numa mesa de vidro. Pisar um porcelanato e pisar um assoalho de madeira. Ou na própria terra, né? Ou na própria terra. Mas também, às vezes, dependendo da situação, isso pode não ser muito, a sensação pode não ser muito boa. Por exemplo, uma casa de terra. Os tons de terra variam muito, mas em geral é meio avermelhado, meio ocre. Uma madame que só gosta de ir no shopping não vai querer, né? Então. Vai achar feio, vai falar assim, nossa mãe, É, encosta a mão na parede e sai areinha. Mas não sai areia, né? sim. Mas pode ficar um pouco, vamos dizer assim, claustrofóbico. Porque se deixar tudo aparente, as paredes, não passar uma caiação, vai ficar aquela cor escura. Daí vai ter que ter muita iluminação artificial, às vezes só a abertura de janela não vai dar conta de clarear o ambiente.
Mas isso acontece com madeira também. Casa de madeira totalmente envernizada, o verniz ou qualquer pintura, né, transparente em madeira, pode ser os stains, né, os tire lac, etcétera, ele intensifica a cor da madeira. Então a casa acaba ficando mais escura. Então, dependendo do estado de ânimo do ocupante, ele pode ficar mais deprimido, ficar naquela casa escura o tempo todo, né. Mas isso resolve, passa uma caiação. A caiação é uma pintura barata, Base de cal, né? à base de cal e água e algum fixador, né, algum óleo, alguma coisa. E é muito saudável, né, porque chama desinfetante, mata uma série de organismos patogênicos, né. Daí também tem uma outra. Mas no caso de. Não, que nem, não consegue uma pintura igual essa daqui, branquinha, em cima da. Em terra. Então, mas aí quem falou para você que tem que ser branquinho? É, não tem que ser, mas eu Então, digo assim, agora se você quiser um branco uniforme, dá para fazer com caiação também, mas não é tão fácil, tão simples, né. Mesma coisa, desempena, passa massa corrida e passa tinta látex. É uma opção, mas a parede vai ficar mais impermeável. não é bom para a terra, nem para a madeira que está lá dentro. Não é bom em ambiente interno, não é bom para a terra e nem para o ocupante. No ambiente externo, tem que ter uma certa impermeabilidade para não entrar umidade, né. Sim. Mas, tenho também dizer que é mito, né. Quem quer defender muito a madeira fala: "Ah, o conforto é ótimo", porque é aquela história que eu falei, né, quente no frio e fresquinho no verão. É muito fácil de fazer, mentira. Fazer bem feito, tudo para fazer bem feito demanda dedicação, Capricho. conhecimento, estudo, capricho, ou seja, não é assim, fazer de qualquer jeito é Vai fácil. ficar Fazer de bom. qualquer jeito de concreto é muito fácil também de fazer de qualquer jeito, qualquer material, né, enfim. Então tem alguns mitos, né: "Ah, é muito simples de transferir", pau a pique é muito difícil fazer. Taipa é difícil fazer, adobe não tão, né. E outro mito é assim: "Ah, a casa de terra, a parede de terra, ela respira". Mentira, porque ela não tem pulmão, só respira quem tem pulmão. É, É uma forma errada de falar uma outra coisa, né, eu falo assim que é para chocar, né: "Ah, não sim, respira porque sim. não tem pulmão". Então, conta outra. Mas o que tem é troca de umidade com o ambiente, ela tem um comportamento higroscópico aí, mas por quê? Porque é um material poroso. Se eu não impermeabilizar, um banheiro, por exemplo, que virou mania de um tempo para cá, de décadas para cá, né, na minha infância não era isso. Não tinha azulejo até o teto. Teve uma época no meu período de faculdade que era a última moda era azulejo até o teto e o teto pintado com tinta automotiva, hiper brilhante, extremamente impermeável. Num banheiro isso não é saudável, numa cozinha isso não é saudável, porque tem muita umidade. Então depois toca comprar produto químico para tirar o lodo do rejunte, o limo, fungos, né. Se a parede for, caiada e ela tiver essa troca de umidade, o excesso de umidade produzido durante o banho, parte dessa umidade a parede absorve, não a ponto de ficar plástica, não vai encharcar. Ela absorve o excesso de umidade. Depois que a umidade do ar interno vai caindo, ela vai liberando, ou seja, ela é um regulador, higroscópico. Isso é uma função interessante. Então se faz uma caiação, a caiação não é tão impermeável quanto a tinta látex ou a tinta óleo. A caiação permite essa troca de umidade com o ambiente. Então isso sim é fato, é que a umidade relativa do ar num ambiente feito de terra, ela é mais estável, mais próxima dos níveis de umidade saudáveis, né. Mas daí não é uma propriedade do material, é uma propriedade do ambiente De geometria. decorrente da necessidade do material. Então uma coisa que seria uma desvantagem do material: "Ah, eu não consigo fazer uma parede muito fininha de terra porque não tem a estabilidade necessária". É um defeito? É uma desvantagem? Pode ser. Eu tenho que fazer uma parede espessa, vou perder área útil. Mas por outro lado, daí eu vou ter como efeito colateral positivo o ganho de conforto térmico, né. Mas não vender a ideia de que só pelo fato de ser de terra vai ser mais É, confortável. o vendedor vai falar, né? Vai falar, depende de tantos fatores, depende do entorno, né, depende da orientação, da inso da É. incidência do sol, da E sabe o que é o abertura. pior? É tanta coisa envolvida, que uma pessoa comum ela não tem como
enxergar tudo isso. E a É, pessoa que é vendedora, ela consegue aproveitar desse sim. desconhecimento e enfiar É, e vende a ilusão, e né. vender a ilusão. É, e mesmo controlando todas essas variáveis, o arquiteto que estuda muito isso de conforto, ele vai lá e estuda a melhor implantação da casa no lote, para ter o melhor conforto possível, perfeito. Daí dependendo do bairro, do quarteirão, do loteamento, do condomínio, sei lá o quê, o recuo lateral é limitado, é pequeno. Daí vem o outro e constrói, está permitido construir até 9 metros de altura, constrói um sobrado com 9 metros, um pouquinho lá. Daí faz sombreamento o resto do o dia todo, Acabou tudo, mudou as condições de entorno, né, né. então a questão do conforto é complexa, né, não depende exclusivamente do material. Agora em termos de resistência, vamos falar em MPA, Hã. uma parede dessa lá na base ela suportaria quanto? Lógico, vai depender também quantidade de cimento se é colocado, mas É, só para ter uma sem ideia. cimento, adobe comum, convencional, sem cimento, na minha tese, eu usei, era um solo muito argiloso, que não seria indicado para fazer adobe, né, ele teria muito problema na secagem, de fissura, então eu acrescentei fibra vegetal, de plantas aquáticas. Então, de 3 plantas, eu usei braquiária, usei córnea, que é o alface que é o jacinto d'água, né, o aguapé, e a pístia, que é a erva de Santa Luzia, a alface d'água, né, 3 plantas. Triturada, depois tem um motivo por que ter usado essas plantas, né, Secas? seca e triturada. Por quê? Quando coloca essa fibra fragmento vegetal, né, tem uns que não gostam que eu fale fibra, porque fibra é outro microscópico, né. Quando eu coloco esse fragmento vegetal aí, ele reduz a retração durante o processo de secagem. É mais ou menos como o concreto com microfibra, né, Sim, pode ser plástico, pode ser metálica, né, carbono. carbono, N possibilidades aí. Só que o concreto com microfibra, a fibra tem função ao longo do tempo de resistir tração, né. A fibra vegetal que a gente acrescenta na terra é só para reduzir a retração durante a secagem. Então esses adobes, o máximo que eu consegui de resistência foi 3,5 MPa, fazendo o ensaio de compressão. A taipa estabilizada com cimento consegue, é possível conseguir resistência maior. O bloco de terra comprimida, o BTC, estabilizado com cimento, pode chegar aí a 6 MPa, às vezes até mais. Prédio pequeno. Dá para fazer alvenaria estrutural de 2 pavimentos tranquilo. Então a taipa de pilão é isso aí, é um processo bastante trabalhoso, tem uma inércia térmica grande, porque a parede é espessa. Então uma solução bastante interessante, lá para trás você falou alguma coisa de mesclar vários materiais, né. Pode-se mesclar também várias técnicas de construção com terra na mesma obra. Eu acompanhei a restauração de uma casa lá em Tiradentes, de 1700 e pouco, de 1740, 1750. Ela tinha 3 técnicas, tinha até uma quarta, parede de taipa, de pilão, que era, a parede, frontal e a parede que dá é numa esquina, então as paredes externas aí que dá para a rua, de O L taipa de ali, né. pilão, o L de taipa de pilão. As casas coloniais todas uma grudadinha na outra, né, várias uma grudada na outra. Tem uma parede divisória com o vizinho de adobe, e as divisórias internas dos cômodos da casa de pau a pique. E tinha o terreno uma inclinação bem grande, é quase em frente à igreja principal lá de Tiradentes, na esquina. Eh Tem uma parte inferior, tinha 2 pisos a casa, a frente era térrea, depois tinha um piso inferior. Esse piso inferior tinha um trecho que era corte, daí nesse corte eles usaram moledo, é um material que eles têm lá em Tiradentes, ou tinha pelo menos, que é uma rocha já em uma certa decomposição indo para solo, uma rocha suave, que é fácil de cortar e de esculpir. Agora com relação à, manutenção, tem que ter uma manutenção preventiva, porque qualquer tipo de Sim. construção a gente precisa cuidar, né. Agora tem um cuidado especial, o O cuidado especial é com ataque por umidade excessiva, né, então, por exemplo, como que faz na casa de pau a pique, como que faz instalações elétricas e hidráulicas? É uma das mais simples, por quê? Você tem um entramado, tem a parede, é quase como, como chama?
drywall, eh, steel frame, Wood wood frame, frame, sim. esses sistemas aí de entramados, né. Fez um entramado de madeira, coloca os conduítes elétricos, coloca a instalação hidráulica. "Ah, mas daí se tem problema de umidade, e daí a hora que tiver um vazamento?" Mas espera aí, a hora que tiver um vazamento não é para ter vazamento, né. Acidentes acontecem, mas é pra não ter vazamento nas conexões de instalações hidráulicas. Mas, se porventura, depois que varreu a parede de pau a pique, mais simples, você embute ali antes de pôr o barro, né. Forno de adobe, vai ter que fazer o sistema tradicional, o sistema convencional de tijolo cerâmico. Você constrói, destrói, depois reconstrói, não é? Constrói, rasga a parede com talhadeira, depois vai lá e fecha tudo de novo com massa de cimento, etcétera, né. Embute as instalações e fecha com massa de cimento. Na adobe a mesma coisa, fecha com barro. Ah, teve um problema por um azar, um acidente de uma conexão. Se você não estiver viajando por um ano, tá dentro da casa sempre, você viu, formou uma mancha de umidade, é muito simples, é até mais simples do que numa convencional. Por quê? Com uma ferramenta, uma colher de pedreiro, você consegue remover aquele barro, vai formar um barro. Reparar, Repara, devolve. estancou, não vai ter mais vazamento, espera secar, barreia de novo, pronto, resolveu, E sem tem umas problema. tubulações agora, estão usando muito em wood frame, que elas não têm nem conexão, né, elas são É a tal do contínuas, PEX, né. elas vão virando dentro Eu da tenho uma dificuldade em trabalhar com isso aí, porque sou do tempo que eu mesmo ia lá e mexia, punha o conector, agora o apartamento que eu moro lá vem tudo do chão, o tubinho, não sei como que mexe naquilo, fico meio inseguro, né. Mas sim, é interessante, para tudo, né. É um sistema interessante. E ele ficando preso dentro da madeira tem até menos problema dentro do barro, da terra, até menos problema de vibração, né, a parte da hidráulica, os golpes de ariete, não sei se no PEX tem. Deve ter, né. sim, sim. É, tem, com certeza tem, É, porque não é o não material, é o é material, a né. física, né. Pode ter até mais do que no de PVC, né, pode Sim. ser mais sensível a coisa, né. E no geral, a manutenção é essa, é a manutenção preventiva, ver se não tem problema de umidade, ver se a chegada de água no prédio, se é vem da rede pública, se não teve um vazamento, não tem algum indicativo de está tendo umidade excessiva, teve algum desprendimento de revestimento, de reboco, liga para ver se o que foi, a umidade que subiu por capilaridade, por algum motivo, ou qual foi a causa, né, e reparar, isso sem Agora, problema. assim, desgastes de pá, 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 Ixi, vai ter pá. que cortar tanta coisa, eu falo embolado às vezes. É desgaste de estrutura física, que nem lá na mesquita de Diné, que parece que por ficar lá no meio do deserto, aquilo vai soltando um monte de material e É, porque fala assim: "Ah, não tem problema de chuva, falei: "Tem um grande", né, esse é o provérbio irlandês, que lá chove. Onde não chove, pode ser que nem no deserto, e é tudo daí tem outra função também, né, não tem telhado aparente, tem pouca precipitação, mas acontece, né. Eles usam o terraço até para secar ervas, secar grãos, tingimento. Teve uma novela da Globo, falar das novelas da Globo agora, era o Clone. E muito interessante, porque o pessoal Clone passava em Marrocos. Marrocos é um bairro do Rio de Janeiro, porque o pessoal ia do Rio para o Marrocos assim, ó, como quem vai na esquina, né. Mas era interessante o que eles mostravam, né. Novela é obra de ficção, mas mostrou muito isso. A gente trabalhava com terra, filmava uns trechinhos para depois mostrar em palestra, né. Eles mostravam muito isso do tingimento, colocando as fibras tingidas no teto, que chovia pouco. Mas tem esse problema de desgaste, pode ser erosão pelo vento, e não é o vento só o ar, né, o vento com partícula de areia que é abrasivo, né, sim, então você pode ter desgaste, atrito seco, né. é o atrito seco. Mas tem algumas construções, é que eu estou sem imagem aqui, mas tem naquela apresentação. Eu vou dizer, tem o teto plano, que é o terraço, que tem funções, tem usos, né, que eu acabei de falar, então tem que ter uma contenção, uma proteção, tipo um parapeito. Em algumas construções, os parapeitos, eles têm todo um desenho formando tipo lança. Não sei se é verídico, é só, assim, uma suposição, né, mas, um pesquisador já me disse que do Crater, inclusive, né, me disse não, disse em palestra, era um amigo nosso lá de São Carlos, o Tramontano.
E isso foi um desenho decorrente da ação da natureza. Então, quando chovia, era reto. Começava a erosão pela água, formar aquelas frestas e ficar aquelas coisas pontudas, então eles já fazem pontiagudo um do lado do outro e facilita a água. Outras regiões da África, não lembro, acho que Costa do Marfim, tem umas construções de casa obus, a casa no formato de um projétil. Chove pouco, mas chove. Então, o que eles fazem? O acabamento da parede é todo rugoso. É como se fosse pelota de terra colocada, mas coloca as pelotas de terra desencontradas. Então, isso é uma forma, é um desenho que tem o lado estético, né? Mas que também reduz a velocidade da água. Então, a água, em vez de descer rapidamente fazendo erosão, a água vai fazendo isso, ó, é um dissipador de energia. Então, Velocidade reduz, né? reduz a velocidade e reduz a erosão. E na mesquita que você citou, tem a questão de como tem esse desgaste, então já é incorporado na tradição religiosa deles, pelo menos uma vez por ano, tem uma, não sei qual é, faz parte do festejo religioso a manutenção do templo. É por isso que tem aquelas madeiras todas, Pontaletes? aqueles pontaletes, né? Eles fazem de forma rudimentar, eles escalam, é uma escalada outdoor, né? Não é indoor. Eles fazem escalada, eles vão subindo naquilo ali e vão barreando com a mão. Eles vão repondo o material que foi erodido. Né? Tem fibra natural ali pro meio? Esterco, cocô de cabra, de... Tem. Então, a minha tese foi baseada nisso aí, né? E a gente tem esse pudor de falar cocô, né? O espanhol não tem, francês também não. É bosta de vaca, né? Então, o que que é? O estrume, ou excremento de animal, né? Porque estrume parece que é o excremento já em decomposição, já esterco, né? O excremento, basicamente, é fibra triturada. E fibra já sem nutrientes, né? Sem os como chama os... Como que é aquilo que o cupim come na madeira? A celulose é a estrutura da madeira, são os aminoácidos, né? Não sei, eu esqueci o nome agora, depois eu me lembro. Então, a fibra já processada pelo animal, o que sai é o que não tem nutriente que ele aproveita, ou seja, é um material mais inerte. O animal é uma É um máquina de processar. de processar. Mas, né, a gente não incentiva muito atualmente na nossa rede a usar o esterco. É uma coisa primitiva, então aprender com o uso desse esterco. Hoje, você compra em qualquer loja, e vai na loja de material agrícola em Bauru, eu ia falar o nome, não sei se pode, você compra um triturador forrageiro, tem inúmeros modelos, né? E não é caro. E tritura resíduo agrícola. Então, sei lá, palha de arroz, colheita de arroz, palha de milho, a máquina já usa para fazer a compostagem e adubar o terreno. Mas se for fazer uma construção com terra e quiser usar fibra vegetal, tritura. E daí está livre de patogênicos, né? Porque daí tem essa crítica também, bom, fica incentivando a amassar o barro com os pés descalços, daí põe lá bosta de vaca, você não sabe, você pega verme, pega isso, pega aquilo outro, né? Então, para evitar isso aí, então usa fibra vegetal. Então, o meu no doutorado eu usei por outro motivo, aqui na região de estudo era, vou comentar bem rapidinho disso aí, a região de estudo é a represa de Salto Grande, em Americana, perto lá de Campinas. Então, é uma região que tem um solo muito argiloso no entorno da represa, e na década de 70 começou a ter poluição da represa. É uma represa do Rio Atibaia, que passa pelo polo petroquímico de Paulínia, então recebe um monte de carga aí poluente, né? Daí eles descobriram já era conhecido, né, que tem plantas aquáticas que retiram rápido, crescem muito rápido, retiram esses nutrientes da água, que tinha a agricultura em volta também que vai nutriente, né, nitrogênio, fósforo, potássio, né? E tinha os produtos químicos, mercúrio, cromo, mil coisas aí, né? E essas plantas retiram isso da água. Daí eles introduziram na represa água-pé, principalmente água-pé, e alface d'água. Alface d'água, em poucos dias, a planta fica quase adulta, né? Cresce muito rápido. Para retirar os nutrientes. Mas isso aí funciona se você tiver um projeto de longo prazo de controle da população de planta. Por quê? Senão,
a coisa potencializa. A É igual planta o javali na América. a planta retira os nutrientes. Ela não come o nutriente, ela acumula. Usa parte para crescer, mas acumula. Só que ela tem um ciclo de vida curto. Se não retirar ela da água quando estiver adulta, ela vai morrer, vai apodrecer, vai devolver tudo para a água. Daí mais plantas vão nascendo, ou seja, virou um problema e fechou o lago. Tem problema na turbina, porque é uma represa de hidrelétrica. E virou um problemão isso aí de não saber o que fazer, né? Ela retinha tudo isso. Daí nós tivemos uma ideia, né? Eu com o meu orientador. Bom, se usava bosta de vaca lá, que é fibra vegetal, na terra argilosa para fazer adobe, então vamos ver se a gente consegue usar essas plantas. Daí retirava a planta, deu uma quantificação. É uma coisa que estava em excesso, ia Está em ajudar lá excesso, e, é de uma repente, alternativa, né, de funcionava aqui. manejo. É uma alternativa de manejo, porque eles Sim. tentaram de tudo. Tirar aquilo com draga, incinerar. Não podia usar para adubo, porque não podia usar para o gado, que é contaminada com mercúrio, cromo e outras cositas. Não podia usar na agricultura também, porque é contaminado. Depois ia voltar para a água do mesmo jeito, porque fica na bacia, né? Então tinha que dar um fim. Então uma alternativa era usar encapsulamento, né? Retira, seca, tritura, mistura na terra e faz o tijolo. E deu certo? Deu super certo. Ai, que beleza. Só ficou faltando, né? Daí teria que alguém na continuação, que foi muita coisa para eu fazer, foi gigante a tese, né? Só de fazer essa quantificação toda, 10 substâncias químicas a gente quantificou, teria que depois fazer um estudo vamos dizer, de lixiviação. Ah, mas você fala que daí a terra, o adobe, depois que molha, faz adobe de novo, mas daí, se tem metal pesado ali dentro, Vai né? levar junto. Como vai fazer isso, né? E será que ao longo do tempo isso não vai como se chama? Sublimação, ou sei lá o que, não vai Retornar. vai para o ambiente interno, né? Então esse estudo teria que ser feito. Não dá para fazer tudo na tese só, né? E até hoje ninguém fez. Então, Mas é o que você falou, mas né? O funcionou. conhecimento ele é acumulativo Ah, e a sim, gente não consegue, até por tempo de vida, né? Às vezes sim, fazer tudo, né? Então é. tem que vir um outro, dar continuidade e Não, assim a sem gente dúvida. avança, né? Eu fui até o ponto assim de quantificar, porque a gente, para fazer essa coleta de plantas, a gente tem vários sistemas, né? Mas tem um sistema que você lança um quadrado de meio por meio metro, tá? Um quarto de metro quadrado, e coleta toda a planta que está dentro daquilo ali, para saber quanto que a gente tem de biomassa seca por metro quadrado de represa. Metro quadrado de banco, né? Porque formamos bancos de macrófita. E elas são flutuantes, a água-pé e a alface d'água. É terror. Tem que tomar muito cuidado. A gente saía com um barquinho na expedição e para economizar recurso, ia quem estava trabalhando com peixe, quem estava trabalhando com sedimento, com turbidez da água, e eu com a xexelenta, a gente falava xexelenta, porque é tudo contaminado aquelas plantas. Né? Vinha com um monte de coisa, vinha com sanguessuga, horrível. horrível. Porque daí tem a parte que é a braquiária dá a raiz no fundo. E daí a hora que vai E a colocar a flora. planta na parede, tira o sanguessuga, né? Não, lógico, né? Na hora da coleta que a gente coletava, daí de macacão, de neoprene, tudo mais, né? Sim. Eu cheguei até o ponto de quantificação, e daí quantificando tudo, né? Quanto que eu consigo, quantos gramas eu consigo colocar num adobe, qual é a quantidade máxima de planta que eu consigo colocar sem perder a resistência do adobe. O objetivo era coletar o máximo, era encapsular o máximo possível de planta. Daí, com essa quantidade, quanto que vai num adobe para fazer uma casa, quantos adobes gastam, ou seja, uma casa de tantos metros, 50 metros quadrados, ela conseguiria consumir planta de quantos metros de superfície da represa. Até essa quantificação foi feita. Agora, daí desempenho do ambiente construído, aí já é demais, né? E agora, há pouco tempo que eu dei fim nos adobos. Há 20 anos estavam guardados lá, os que sobraram da pesquisa, estavam guardadinhos numa casa lá. Daí não deu para eu ensaiar, né? Bédio, só para finalizar, já que nós estamos falando em adobe, e o tal do super adobe? Ah, então. Tem também o super adobe e tem o hiperadobe. hiperadobe. Nenhum dos dois tem nada a ver com adobe. Quando se fala super adobe ou hiperadobe, parece que o super adobe é um adobe gigantesco ou extremamente resistente. Não é. Existe lá no Peru, numa outra região, na região de Tiantian, que é para o norte de Lima, é um sítio arqueológico também de milhares de anos. Eles têm adobes lá de 90 centímetros. E nem por isso eles chamam de super adobe. É um adobe gigantesco. Ninguém entende muito bem como que faziam aqueles adobes.
mas existe. O que hoje se chama de super adobe, na verdade, é terra ensacada. Alguém aí, se não me engano, acho que foi um indiano radicado nos Estados Unidos, parece que registrou essa marca, difundiu isso aí. Daí a gente, no âmbito da Rede Proterra, da Rede Terra Brasil, a gente tem se empenhado bastante para melhorar a terminologia e não ficar falando, pelo menos nos anais dos eventos, Porque conceitualmente não tem nada a ver com Adobe. conceitualmente não tem nada a ver com adobe. Adobe é um determinado tipo de solo, plástico, moldado e seco. É elemento de alvenaria, é um bloquinho para alvenaria. O super adobe é um saco de tecido sintético, tubular, longo, um canudo, né, de tecido, que vai sendo preenchido com qualquer tipo de terra, porque ele vai sendo preenchido, ele fica achatado e vai tocando esse saco com a terra dentro. Ou seja, a rigor, tem mais a ver com a taipa de pilão, ele guarda uma certa semelhança com a taipa de pilão do que com adobe. Porque é uma técnica de terra compactada, mas não é adobe. Porque se for seguir nesse pensamento, eu posso falar que aquele que a gente usa na base da porta para o inseto não entrar é um mini adobinho. É um mini adobe, né? Porque é um super adobe pequeno, né? Um Reduzido. super adobe pequeno. E não é nenhuma coisa nem outra, nem mini nem super, não é adobe, né? Sim. É um saquinho de areia. Sim. Então, o super adobe é o nome mais óbvio, não tem muito como inventar uma palavra nova, é terra ensacada. A gente não encontrou um outro termo, porque ia inventar um neologismo, inventar o quê? Terra ensacada. A classificação seria terra compactada. Terra compactada, hoje, você pode fazer a taipa de pilão, ou você pode fazer o tal do super ou hiper adobe. E o que diferencia... Então, a terra ensacada, ela está mais ela é mais próxima da taipa do que do adobe. A única relação que a terra ensacada guarda com adobe é que a matéria-prima é terra. Mas a forma de produção é totalmente diferente. Dentro do contexto, então, não é nada, né? Porque... Não é nada. E ainda por cima, a diferença entre o hiper e o super e o hiper, a gente pode pensar super adobe é um adobe grande e hiper adobe é um adobe gigantescamente grande, porque é superlativo, né? Sim. Sufixos aí vão deixando mais superlativo. A diferença é no tipo de malha que se usa. Nem vou entrar em detalhe, que eu nem registrei isso, né? Mas uma malha mais fechada é uma coisa, outra malha um pouquinho mais aberta é o outro. Um é o hiper, outro é o super adobe. Mas o hiperadobe, que não é hiperadobe, a terra ensacada, não é uma coisa para se descartar. Ainda não tem estudos científicos. A gente tem tentado estimular nas redes, para quem está começando agora. Então, vamos estudar isso cientificamente, ver qual é a melhor forma de executar, resistência, de ter recomendações de projeto para reproduzir experiências, né? E Essa malha que vai internamente é material geossintético? Geralmente é material geossintético. Tinha uma iniciativa bem antiga, até o professor Mink é da Universidade de Kassel, na Alemanha, a Gernot Mink, ele está com quase 90 anos agora. Ele já veio muito para o Brasil, ele morou um tempo na América Central, então fala um pouco de espanhol, a gente consegue se entender. O primeiro livro de terra que eu usei para estudar, né, que apaixonado, era um livro do professor Mink, que estava em alemão, e eu não falo alemão, mas é muito bem ilustrado, então eu conseguia adivinhar um pouco das coisas, né? E depois, vendo palestra com ele também, fui aprendendo. Então, o professor Mink, ele chamou de salsicha de terra, mas foi trabalho de pesquisa que ele fez. Ele tinha resíduo de indústria têxtil, de camiseta, e manga de camiseta sem costura, então era mais fininho. Um tubo de malha, ele enchia de terra mais argilosa, isso aí, tinha até uma máquina, tipo fazer as linguiças mesmo, ia ficando contínuo. Ia empilhando, só que daí, nesse caso, é bem interessante, mas é assim, uma situação muito particular, né? Ele fez casa, assim, fazia pia, tudo isso aí, né? Ele vai empilhando porque a parte mais fina do solo sai pela malha, então fica todo lambuzado de barro por fora. A malha fica meio mais interna, uma camadinha um pouco interna. Isso fica fácil se quiser revestir. O pessoal que faz a terra ensacada, né, que chamam de super adobe, alguns recomendam que para fazer o revestimento
precisa remover o plástico depois da terra mais estabilizada. Então pega o maçarico e queima, e depois fala que é ecológico, né. Se não remover, não consegue aplicar o reboco, porque ele não adere no plástico da malha. Então fica complicado. Para não escorregar uma em cima da outra, também eles recomendam colocar arame farpado entre uma camada e outra. Mas isso pode dificultar depois se quiser abrir uma porta, por exemplo, né. Assim, tem algumas vantagens, né, não é vantagem, tem algumas características disso aí que permite, por exemplo, desenhos mais orgânicos. O pau a pique, por exemplo, e a própria taipa, pilão, as paredes, o mais simples é fazer parede retilínea. Máximo uma curva, de leve. Na taipa de pilão, se você fizer um molde curvo, você consegue fazer as curvas, mas um capricho, vamos dizer assim, querer fazer uma parede curva de taipa de pilão. Eu já vi uma parede curva na casa de um amigo meu, parede curva de pau a pique, mas também foi um capricho do arquiteto, do Reco, lá em Tiradentes, entre São João del Rei e Tiradentes. É um detalhe, num canto de parede, ele fez curva, ele fez a viga embaixo curva, a viga de cima curva, colocou os pontaletes e fez o pau a pique curvo. Mas é uma excentricidade, vamos Sim. dizer, Não é um né. sistema construtivo para fazer uma edificação inteira curva, Não né. é. Não é característica do material, é uma forçação de amizade, vamos dizer Sim, assim, sim. né. Já com a terra ensacada pode fazer curva como quiser, É orgânico. é orgânico, né, então é um outro tipo de desenho. E são paredes bastante resistentes, porque são paredes espessas. É muito comum também nessas casas que eles fazem com terra ensacada, fazer a cobertura com o tal do teto verde. Coloca uma estrutura de madeira, uma manta impermeabilizante impermeável, coloca terra e planta vegetação em cima, né, teto verde. É uma alternativa interessante também, né. Sim, sim. Dá para fazer até contenção com isso aí, né. Dá. Haja vista as trincheiras na guerra, né, tudo terra Então, ensacada. a terra ensacada foi quando a gente começou a pensar qual palavra seria mais adequada para definir isso aí, que não seja hiper ou super adobe, e não seja terra ensacada. Então, assim, trincheira, mas assim, trincheira não é o material, é o ambiente, né, então a trincheira é feita com sacos de areia, ou seja, então é terra ensacada mesmo, Terra não tem. entrincheirada. É. Trincheirada, né. É uma É, construção entrincheirada, mas difícil de daí falar, não fica meio agressivo, né, é. associado com guerra, né, com esse tipo de coisa. E tem um outro que a gente acabou não falando, que também, de vez em quando vira moda, que é o tal do tijolo ecológico, bloco ecológico, e alguns inventam nomes ainda para o tijolo ecológico. Eles dizem isso do BTC? Então, é de um determinado tipo de BTC, né, que BTC Pega esse BTC aqui. é Ah, B não, aqui o codinome dele é outro, é Ervo. então, BTC é um bloco de a sigla para bloco de terra comprimida. É. Esse daí é um BTC, E um BTC. Só que esse BTC aqui, ele é feito com provavelmente ele tem cimento. é estrutural. Geralmente é estrutural, é parede autoportante. Tem norma brasileira para solo cimento. Tem a norma para tijolo e bloco de solo cimento. Tanto o tijolo quanto o bloco, a norma considera que não é estrutural. Mas pelo nível de resistência, poderia facilmente ser estrutural. Sim. Seria é o caso de ir numa próxima revisão da norma e estabelecer parâmetros para poder considerá-lo como estrutural. Por enquanto, a norma foi revisada em 2012, 2013. As normas, são um conjunto de normas, acho que mais de 10 normas para solo cimento. Elas mantiveram os mesmos requisitos em termos de resistência, de classe de resistência, muito baixo. Daí, pela norma de desempenho, seria só vedação. Sim. E daí a diferença de tijolo e bloco, bloco de solo cimento, tijolo de solo cimento, é a seguinte: se a altura for menor do que a largura, altura, comprimento. Maior dimensão, comprimento, a dimensão intermediária, a largura, a dimensão menor é a altura. Se a altura for menor que a largura, é tijolo. Se a altura for igual à largura ou maior, é bloco. É uma bobagem, poder chamar tudo de bloco ou tudo de tijolo, né? Mas enfim, a norma faz essa diferença, ainda continua fazendo. Ou Blocos. de unidade construtiva. Oi? Ou de unidade Unidade construtiva, né. construtiva, é. É. Então esse aqui é o tijolo de solo cimento. Por quê? É um bloco de terra comprimida estabilizado. O nome técnico correto seria bloco de terra comprimida estabilizado com cimento, né? Pode ser com cal,
Tem tijolo do solo cal, tem tijolo do solo cal-cimento. Bom, Agora, então, em termos ecológicos, a gente tinha começado o assunto. então, 100% ecológico ou 100% sustentável, não existe nada, né? Não existe nada que é 100% ecológico, 100% sustentável. Existe diferentes graus de sustentabilidade ou de ecológico no material, Um né? é mais que o outro, Tem mas mate nenhum dos dois é é tudo muito é tudo 100%. relativo, Sim. né? Tem que estabelecer parâmetros, tem muitos estudos para isso, né? Tem um sistema muito bem desenvolvido pelo pessoal do Chile, não lembro de qual universidade, estabelecendo parâmetros. Assim como tem aquele certificação LEED e tudo mais, tem para Sim. determinar qual o grau de sustentabilidade de determinado material ou de determinado sistema construtivo. Então, assim, esse aqui, eu posso dizer que ele é mais ecológico ou um pouco mais sustentável do que, por exemplo, o tijolo de cerâmico. Vai depender da quantidade de cimento que colocar aqui também, né? É. E geralmente o pessoal coloca mais cimento do que seria necessário no tijolo de solo cimento, Mas porque pelo não tem menos muito. esse não vai ter a questão da temperatura, né? Que vai É, precisar então, da. o cimento é altamente impactante negativamente, né? Porque Sim, consome muita energia, é feito com um determinado tipo de solo muito específico. O cimento também é feito com solo, né? Um dos sim, componentes do cimento é argila, sim. é solo. E mais rocha calcária, Pois é. também é mineral finito, né? Recurso Sim. finito, não é inesgotável. E isso aí fundido em altas temperaturas. 1450 para Pois formar é. o clinker. E depois tem que triturar o tal do clinker, que consome energia também, né? Pois é. Enfim, então consome muita energia, tem muita energia incorporada no cimento. Então vamos banir o cimento? É aquela coisa, depois que perde a inocência, perdeu-se a inocência, não dá para voltar a ser inocente, né? Já existe o cimento, tem suas propriedades excelentes, podemos usar sem problema. Vamos minimizar o uso, ou otimizar, né? O uso, o resultado. Então, se eu colocar 6%, 5% em massa de cimento nesse solo aqui, eu vou conseguir um bloco, uma resistência suficiente para fazer uma parede, uma construção autoportante de 3 pavimentos, ótimo, porque eu coloquei tão pouquinho cimento e consegui eliminar Sim. bastante pilar, bastante viga que seria de concreto, né? Comparado ao que ia usar, né? Comparado com o que usar. Então, tem que botar na balança, sempre tudo, né? Sim. É mais, Mas talvez para conseguir viabilizar um pouquinho de cimento precisa, né? sim, nada contra. Sim. Tem gente que recomenda usar cimento no adobe. Eu, por exemplo, não recomendo. Por quê? É uma quantidade pequena de cimento que a gente põe aqui para fazer o tijolo de solo cimento. Esse aqui é muito comum o pessoal falar indistintamente compactado, comprimido. Ah, é a mesma coisa. Não é, né? O bloco é de terra comprimida, porque o adensamento, o aumento de densidade é obtido, a aproximação das partículas sólidas é atingida comprimindo, aplicando uma carga estática, um esforço estático, aumentando a pressão. A taipa de pilão É é dinâmico. dinâmica, é socado. Então não tem bloco compactado. Eu não Bloco conheço. comprimido na prensa, né? É comprimido numa prensa, nem usa no bloco de concreto lá que comprime um pouco, né? É, então, da mesma forma que na taipa de pilão, que é compactada, no bloco de terra comprimida, a umidade também é próxima da umidade ótima de compactação. Tanto é que a norma de solo cimento, para fazer o bloco, a dosagem, o corpo de prova para dosagem é feito no próctor, é compactado. Daí usa para fazer o comprimido. Teria que ter uma máquina, daí se fosse para comprimir cilindro, né? Fazer corpo de prova no mesmo sistema. Então, a umidade para fazer o bloco de terra comprimida é bem baixa, é da ordem da umidade ótima de compactação. Com pouco cimento, não vai ter tanto problema. No adobe, se eu colocar pouquinho cimento, tem que pôr bastante água, o que vai acontecer? O fator água-cimento é altíssimo. E a gente que é da engenharia e da arquitetura também aprende um pouco isso, né? Que a resistência do concreto tem relação direta com o fator água-cimento. Sim. Quanto menos água-cimento, maior a resistência, né? Lógico, Sim. depois tem que ter água de cura, né, do processo, mas a Sim. água de hidratação É, inicial o amassamento. é muito de amassamento, é muito decisiva na resistência. Então, se puser cimento no adobe, pode ajudar um pouquinho, mas não vai explorar toda a potencialidade daquela quantidade de cimento, é desperdício, né? Então, esse aqui é um pouco mais ecológico do que outros materiais, mas
Se comparar com o Adobe, por exemplo, não é. Ah, mas tem vantagem? Tudo bem, então vamos pôr na balança, né? Tem a vantagem. Ele é menos ecológico, vamos dizer, do que o Adobe, porque aqui vai cimento, lá não vai. O Adobe, rapidamente, se molhar, ele vira barro e pode fazer Adobe de novo. A taipa de pilão, mais sustentável ainda. Sim, Porque a se energia seria do próprio é, operador, né? mas se for já começar a estabilizar, colocar um pouco de cimento, que é muito comum, Eu para ter digo, eu mais digo resistência, só ela pura. daí sim, sim. Agora, para otimizar também, fazer a parede menos espessa, aí e às vezes o solo é muito arenoso, então precisa colocar um pouco de cimento, né? Senão vai ficar uma parede gigante. Muito espessa. E frágil, mais frágil também, tem que tomar mais cuidado com o revestimento, né? Porque daí é Sim. mais fácil de desintegrar. Então, esse aqui, por exemplo, vai demorar um certo tempo para voltar para a natureza. Deixar ele lá no tempo, vai demorar para ele voltar a se incorporar. Mas vai voltar para o terreno, mas levando um pouco de cimento junto. Agora, dessas técnicas todas de construção que a gente abordou, qual você entende que seria a mais sustentável e a que seria menos sustentável? De uma forma geral, eu não vejo tanta diferença assim do nível de sustentabilidade, a não ser nas que acrescentam o cimento. De qualquer delas que acrescentar um pouco de cimento, aí ser um pouquinho, ela vai Fugir. ficar um pouquinho menos sustentável que outras, né. Mas eu não vejo muita diferença não. Tudo depende também de como é feito, né. Por isso que tem aquele, esse método que eu falei do pessoal do Chile, envolve lá uma série de parâmetros para quantificar, para avaliar e dar pontuação, para chegar num num índice final lá de sustentabilidade, né. Então depende de como é feito, de onde vem o recurso. Daí, por exemplo, esse tijolo ecológico, ele é tão sustentável aqui quanto ele é lá em Manaus? A disponibilidade do que ele é composto, né? Aqui Assim, e lá. via de regra, não tem tanta fábrica de cimento lá perto de Manaus, né. Por outro lado, lá tem muita madeira. "Ah, mas madeira, vai derrubar a Amazônia". Não, faz a exploração racional da madeira, né, Sim. porque sempre vai ter. Então, seria mais indicado fazer madeira. Você vai fazer um tijolo de solo cimento lá dizendo que é ecológico e vai levar o cimento daqui de São Paulo, qual o custo de É uma transporte disso aí, né? contradição. É contradição. Ou então, mas é industrialização, vamos tentar industrializar. O bloco de terra comprimida com cimento, tijolo de solo cimento, é o mais passível de produção em escala maior, de industrialização. Mas isso também tem que botar na balança, porque para industrializar, para justificar o investimento, tem que ter uma produção muito alta, né. É básico isso aí, né, para fazer o investimento tem que ter o retorno financeiro, senão quando vai você pagar isso aí, né. Para fazer uma produção muito alta, vai precisar consumir muita terra. Da onde vai tirar essa terra? Ou seja, a construção, as técnicas de construção com terra têm esse bom grau aí de sustentabilidade, considerando também essa questão da escala. Em princípio, são técnicas e materiais bastante adequados para autoprodução, você mesmo produzir o teu material, localmente, pequena escala. Imagina fazer isso aqui, quem tá pegando isso aqui sabe que é pesado pra caramba, né. Vai produzir isso aqui, vai transportar 500 quilômetros, e o custo de transporte de combustível fóssil É. ou eletricidade, o que seja, né, Na energia engenharia, a para gente sabe que o transporte, custo de transporte ele é considerável, é né? considerável, não é desprezível, né. Então é para produção local. Por outro lado, adobe, não vai cimento, vamos fazer adobe, vamos transportar. O adobe, ele é resistente à compressão, suficiente para fazer parede autoportante aí de um piso sem problema, né. Sim. Mas para transporte, ele é frágil. Esse aqui, você pode jogar no chão, ele pode até quebrar no meio. Ele resiste mais ao impacto. Tem a compressão, resiste ao impacto. O adobe, se jogar, ele quebra com mais facilidade, né, porque não tá estabilizado como esse. Então, depois de tanto tempo, só tinha norma para tijolo de solo cimento. A gente conseguiu, em 2020, aprovar a primeira norma brasileira de outras técnicas que não são de solo cimento, que é o adobe. Isso começou em 2012, a discussão no âmbito da Rede Terra Brasil, texto preliminar, depois ficou um tempão parado,
A gente dividiu o texto em várias partes, para grupos irem discutindo, trabalhando. Enquanto isso, eu fui pesquisando Adobe também, continuei com as pesquisas, né? Então, daí, depois, em 2015, 2015, em 2015 já tinha o estado da arte bem consolidado, né? Muito resultado de pesquisa e tudo mais, e um texto base já mais elaborado. A gente submeteu uma solicitação à ABCP, à ABNT, para a criação de uma comissão de estudo para a nossa proposta de norma de Adobe, texto base. Porque daí, para ter uma comissão de estudo na ABNT, essa comissão precisa estar vinculada a um dos comitês. Então, a gente submeteu, daí a ABNT encaminhou para o comitê 2, CD2, CD da Construção Civil, então tinha mais proximidade. Nesse interim também teve um certo movimento, eu soube, interno na ABNT, de também levar o nosso texto para o Comitê da Cerâmica Vermelha, mas acabou ficando no de Construção Civil. E daí foi autorizada a criação da comissão de estudo, a comissão de estudo de construções com terra, porque a nossa ideia era a seguinte: não é fazer uma comissão de estudo para Adobe. Então terminou a norma de Adobe, acabou a comissão. A gente pôs comissão de estudos de construções com terra. E enquanto estava estudando a de Adobe, Envolve podia e depois também envolver isso, outras, já né? coloca outra. Eu sei que rolou isso, ficou parado, a gente terminou as reuniões de discussão, eu coordenei a comissão de estudo, né? Tem um coordenador e uma secretária. E as reuniões, foi muito interessante que as reuniões da nossa comissão de estudo, elas eram realizadas na sede do Sinduscom, São Paulo, que era lá na Santa Cecília, eu não sei se mudou de lugar. Era muito interessante, porque essa história de preconceito, gente, Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, tem muita relação com a BCP e com outros materiais, não só cimento, né? É aquilo que o pessoal que choraminga, que se vitimiza, fala que todos os outros materiais têm preconceito contra a terra. Não, né? A gente conseguiu desenvolver nossa comissão dentro e com um apoio muito grande do Sinduscom, né? Coffee breaks, das reuniões que a gente fazia, né? Tinha que presencial as reuniões naquele tempo. E a gente terminou, depois tramitou internamente na BNT, daí em janeiro de 2020, ou seja, 8 anos depois que a gente discussão lá atrás, em janeiro de 2020 foi publicada a norma de Adobe, que é a NBR 16814, Adobe, requisitos e métodos de ensaio. Então, os requisitos e os vários métodos de ensaio para caracterização, né? Legal, uma vitória, né? É uma vitória. E daí de lá para cá, teve um grupo já estudando, trabalhava com taipa de pilão, um grupo principalmente da Federal do Mato Grosso do Sul, a doutora Ana Paula Milani, a Ana Milani, a Andrea Nagsa, que é de lá também, da Federal do Mato Grosso do Sul, e o Márcio Hoffman, que é de Piracicaba, de um escritório de arquitetura que trabalha com terra, da Taipau. Então, eles vieram desenvolvendo o texto base, eu colaborando, Célia, o Normando, que é da Paraíba, e a gente também encaminhou, daí reativou a comissão de estudo de terra, né, porque parou com a aprovação da norma. Se não demorar muito tempo, pode submeter outro projeto. Então, daí a gente submeteu, e resumindo, daí foi bem curto o tempo, em janeiro de 2022, daí foi aprovada a norma de taipa, de pilão, que é a NBR 17014. Taipa de pilão, requisitos, procedimentos e controle. Então, a gente já tem 2 normas de técnicas de construção com terra, além dos ditos aí tijolos ecológicos, né, do bloco de terra comprimido estabilizado com cimento. E já começou-se um movimento na Rede Terra Brasil para desenvolver a norma de pau a pique, técnicas mixtas. Essa é uma técnica complexa, né? Vai madeira, pode bambu, pode metálica. Tem um pessoal no Chile que faz a tal da quintia metálica. E eles chamam o pau a pique de quintia. Varia a nomenclatura na América Latina, né? Na América Hispânica. Quintia, bareque, farrina, no Uruguai é farrina. A quintia metálica faz assim construções lindíssimas, modernas, super moderna. Estrutura metálica, ela eletrosoldada convencional, depois põe bastante matéria vegetal, palha, feno e terra projetada, que também é uma tendência. Não tem argamassa projetada, Concreto projetado, tem a terra terra projetada. projetada. Então é isso, tem bastante coisa para falar, né? Do barbeiro, e um outro dia fala
É, Não sei se a fala. questão do barbeiro é outro mito, né? É outro mito, porque associou a proliferação da doença de Chagas, do mal de Chagas, que é transmitido pelo Trypanosoma cruzi. o Trypanosoma cruzi é o Protozoário. protozoário. O nome do bichinho tem muitas variedades, do É, bicho barbeiro. Eu não lembro o nome dele, Triatoma, não sei o que lá. Triatoma infestans, é. é uma das espécies, mas tem várias, né? E associou muito com a casa de pau a pique, porque a casa de pau a pique, vamos dizer assim, convencional, mal feita, é muito cheia de fresta. Por quê? Na pressa de fazer o barreamento da parede, coloca o barro todo de uma vez. Daí o barro é argiloso, retrai, está junto com a madeira, que é um outro material que trabalha de forma diferente, então ele retrai e forma muita fissura e frestas. E esse bicho, se tiver a incidência do bicho no local, ele vem da mata, né? Mas daí nessa invasão da região de mata com animal, com tudo mais, veio para casa, né? E o animal, e o bicho barbeiro é um inseto que se alimenta de sangue. Então, vem para dentro de casa. Vem pelo cavalo, pelos animais domesticados, né? E vem até o homem. E se aloja nas frestas da casa de pau a pique mal feita. Mas não é uma coisa intrínseca do material. Se fizer o pau a pique bem feito, como que é o pau a pique bem feito? Fez um entramado, coloca o barro para preencher os espaços, ainda deixando a superfície do entramado aparecer. Espera secar. Então ele vai retrair, vai formar umas pelotas de terra seca dentro daqueles vazios. Daí vai e faz uma segunda camada de revestimento, de barro. Camada de 1 centímetro, não é muito grosso. Fecha aquelas grandes gretas, né? E vai fissurar a hora que secar, vai, mas são fissuras menores. Faz uma terceira camada. E assim vai, E né? assim vai. 3, 4 camadas, para ter menos retração, nas últimas camadas, pode colocar um pouco de cal. Se o solo for muito argiloso, põe um pouco de areia para ajudar a reduzir a retração. Como deveria ser feito, né? Como tradicionalmente era feito nas paredes de alvenaria de tijolo. Né? Chapisco, emboço, reboco, massa grossa, massa fina, etc. E depois acaba com gesso ou massa corrida. Ou seja, são várias camadas fininhas, né? Como a A pele. aplicação da técnica correta, né? Então, se fizer essa técnica correta e não tiver fresta, não vai ter onde o bicho se instalar. Se a questão é fresta, eu sempre falava para os alunos, o que é comum, principalmente em periferia de cidades um pouco maiores, né? É construção de tijolo baiano sem revestimento. O que não falta ali é fresta. Tá virado assim, com as casinhas tudo pronto. Prontinho. Daí ali vai entrar barbeiro, dá para entrar rato, dá para entrar barata, dá para entrar um monte de bicho, porque o que não falta é fresta, né? Se tiver incidência do bicho barbeiro infectado, porque também o bicho barbeiro sozinho, ele não transmite o mal de Chagas. Ele precisa ter chupado o sangue de alguém que está infectado, para ele adquirir o protozoário e passar adiante. Ele é um vetor só, né? Então, essa questão é muito fácil de resolver do barbeiro. Não precisa demolir a casa de pau a pique e substituir por bloco de concreto. É só aprender a fazer a casa de pau a pique bem feita, bem acabadinha e manutenção. O pessoal ali na falta de técnica quer jogar tudo de uma vez, fazer aquela camada grossa, né? Então, a E história aí da já. taipa de sopapo está muito associada com isso. Eu não quis dizer para não desqualificar a, a técnica tradicional do Nordeste, mas a taipa de sopapo, se não continuar não fizer o acabamento dela com um revestimento, vai ser problemática, né? Vai ter muita fresta. É isso aí, professor. Um prazer ter você aqui, né? Você sabe que O você veio prazer é hoje aqui sempre para meu, né? gravar esse podcast, mas o Instituto está sempre de portas abertas para você. Muito obrigado pela A gente recepção. vir Não, aí não, tomar um não café, conhecia. conversar, precisar de alguma coisa também, também à A disposição. recíproca é verdadeira. Precisar falar é comigo, né? Beleza. Ainda que eu não projetei nada. Se eu projetasse, daí Ixi, poderia ficar aí dias falando. grava uma aula. Que cada figura, daí eu fico meia hora falando em cima de uma figura, tem 1000 histórias para contar cada foto daquela, né? Sim. E eu não sei se depois vai estar disponível, se a gente vai conseguir, mas uma hora a gente disponibiliza uma apresentação completa tá no Prezi, né? Sim. Daí é só dar o link, qualquer um pode ver. Nesse vídeo mesmo eu Qualquer posso colocar a interessado pode seguir. descrição e aí eu coloco lá os links, né? Sim. E aí já manda para lá também. Aí completa bem mais. E material didático, material técnico, né, científico, o que seja, tem nos sites que vão aparecer no vídeo da Rede Terra Brasil e da Rede Proterra. Até no da Rede Terra Brasil tem mais coisas do que de Proterra, porque os que estão na Rede Proterra, a gente também colocou na Rede Terra Brasil, colocou Entendi. link.
Então, é muito amigável a página da Rede Terra Brasil. Vai ter um item lá no menu principal, que é publicações, abre várias opções, tem publicações RTB, que é Rede Terra Brasil, tem publicações de Proterra, outras instituições. Agora, aquele último livro que você participou, o Arquitetura e Construção com Terra no Brasil, está disponível para download, né? Está disponível para download. Tudo que tem na página da Rede Proterra, tudo não, a maioria das publicações estão disponíveis para download. O que não é disponível para download, porque tem direito autoral, alguma coisa, a gente dá o link para dizer onde está, e daí, se for o caso, se é uma livraria que vende, ou uma instituição que vende, vai ter o link da pessoa ver se vale a pena comprar ou não. Mas a maioria, a grande maioria, a gente selecionou coisa que podia ser divulgado gratuitamente. Né? Anais de eventos, então, eu estou falando outra palestra. A Rede Proterra realiza, era anual, agora é bienal, o CIACOT, Seminário Ibero-Americano de Construção com Terra. Os anais do CIACOT são excelentes. Eu fiz a diagramação o último foi a série que fez, dos 3 anteriores. Tem assim, 700 páginas, 800 páginas, porque tem todos os artigos, tem posters, né? Pôsteres, tudo. Então tem os anais do CIACOT, tem uns 20 anais lá, muito material, e tem os anais dos eventos Terra Brasil. O Terra Brasil começou em 2006 e vem acontecendo de 2 em 2 anos até 2018. Daí o 2020, em Floripa, não foi possível por causa da pandemia. Adiou, virou 2022 em Floripa. Então, que beleza. De 18, demoraram 4 anos para ter o seguinte, porque a gente queria fazer presencial, porque tem as oficinas. Então, fazer totalmente online perderia muito do evento. Legal. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer é meu. Achei que não ia falar mais sobre terra, me aposentei e estou aqui falando de terra. Aí você fez uma síntese geral, e quem quiser pegar mais as partes específicas, tem todo esse material que a gente vai disponibilizar em forma de link, em forma de download também nesse site. Muito bem. Valeu. Falou.